Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que, irmão, a partir dessa reflexão você possa pensar em como você tem agido. Porque todas as formas como nós agimos, elas geram consequências. E que você possa medir as suas ações antes de fazê-las, para que você não colha consequências amargas disso. Quero ler uma passagem para vocês no livro do Gênesis, capítulo de número 38, versículo 19 a 27, a palavra do Senhor diz assim: Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher, e além disso os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Irmão, essa passagem aqui ela nos ensina muito. Porque aqui a gente vê, ao longo desse capítulo 38, um pecado terrível envolvendo Judá e Tamar, no qual a gente vê que Tamar era casada com um dos filhos de Judá, que era um homem mau, e por conta disso o Senhor tomou a vida desse homem. E aí Judá prometeu o segundo filho a Tamar, mas o segundo filho de Judá não quis ter relações com Tamar, e ele acabou morrendo também. Então, Judá promete a Tamar que seu filho mais novo, Selá, quando ele crescesse, iria se casar com ela, para que ela pudesse gerar uma descendência. E o que acontece, a gente vai decorrer dessa história, é que Selá cresce, mas Judá não cumpre a sua promessa. Judá esquece totalmente de Tamar. E pior, durante todo esse tempo ele obriga Tamar a viver como se fosse uma viúva, com roupas de viúva, sem poder ter contato com ninguém, sem poder fazer de nada. Ele praticamente aprisiona Tamar. E aí a gente vê Tamar percebendo isso, e após a esposa de Judá ter morrido, ela vai lá, tira a roupa de viúva, coloca um véu e vai para a entrada da cidade. E aí, irmão, há duas interpretações possíveis dessa passagem nesse momento. Porque quando Tamar vai para a entrada da cidade, é verdade que as prostitutas ficavam lá usando o véu na cabeça. Mas a roupa das prostitutas era muito parecida também com a roupa das pessoas que estavam no noivado, porque as pessoas que estavam para casar também usavam um véu na cabeça. Então, pode ser que Tamar tenha ido à entrada da cidade sabendo que Judá estava lá, não para se prostituir, mas para lembrar ele do casamento, para lembrar ele da promessa que tinha de selar. Ou pode ser que ela de fato tenha ido para se prostituir. O ponto não é esse, irmão, porque eu não quero destacar aqui o ato de Tamar, mas o ato de Judá. Porque Judá vai lá e tem relações com aquela mulher. Tem relações com ela, deixa lá o cordão, o selo, uma relação totalmente no pecado, porque sabendo que aquilo não agradava a Deus. E ele tenta esconder isso, acobertar. Ele até tenta mandar o dinheiro para a mulher, mas não achando, ele tenta esconder esse pecado. E aí esse pecado, ele vem à tona, porque quando Judá quer pagar de justo, querendo queimar Tamar pelo pecado dela, ela revela que o pecado de Judá foi pior ainda. Irmão, essa passagem nos ensina que as nossas ações elas têm consequências. As ações de Judá tiveram consequências, porque Judá colheu frutos, não só por isso, mas pelo que ele fez com José, no capítulo anterior. Porque foi Judá que deu a ideia de vender José como escravo. E a gente vê na sequência da história ele colhendo os frutos do seu pecado. E aí depois cometendo pecados piores ainda, que é os que envolvem Tamar. Irmão, digo isso para que eu e você possamos quebrar o ciclo de pecado na nossa vida.
possamos pensar melhor nas nossas ações, para que nós não colhamos consequências amargas, mas para que nós possamos ter uma vida sentada em Cristo, sentada em Jesus, e não sentada nas coisas desse mundo. Espero, irmão, que essa reflexão possa te fazer meditar, e que se você tem algum pecado, alguma coisa que você comete que sabe que é errado, que você possa abandonar, antes que as consequências sejam terríveis. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.